Estamos aqui no canal do Dom Orlando para mais uma conversa, né? Esses momentos que antecedem o lançamento do nosso próximo romance, O Pacto dos Velhos Marginais, pela editora Totti, a quem já peço aos amigos e amigas que divulguem, né? Compartilhem, por favor, este vídeo. Se gostarem do canal e de tudo isso que nós estamos conversando, um joinha, mande para frente, isso faz parte dessa interação legal que nós estamos tendo nesses dias, né? Como sabem, eu tenho conversado aqui com vocês, o nosso canal tem esse propósito, né, de servir como uma porta, uma caminhada para mandarmos as nossas ideias adiante, compartilhar os nossos livros, as nossas histórias, né? Algumas engraçadas, outras do mundo real, outras que fazem parte do dia a dia, como de todo mundo, né? Afinal de contas, fazemos parte de uma mesma sociedade, de um mesmo conjunto de pessoas. Temos as nossas diferenças, boas diferenças, mas que são sempre conversadas, discutidas, debatidas dentro de um ambiente de normalidade democrática, que é o mais importante para todos nós, não é verdade? Provavelmente hoje, né, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 10 de abril, deve estar sendo lançado o nosso Pacto dos Velhos Marginais pelas plataformas da editora Totti. Teremos um lançamento físico em Brasília que estamos programando, junto com a editora, com a área de marketing, coisas dessa natureza. Mas aí lá para o começo de abril, que é o tempo de toda a estruturação, né, da logística, da chegada dos livros, a editora encaminha por meio de transportadoras, etc. E vamos verificar o local e tudo, mas temos tempo para ir informando, comunicando e dando uma posição dessas coisas que vão acontecer. Com certeza será um momento de confraternização para rever amigos, etc., né? E colocar a conversa em dia. Muito bem. O nosso romance, O Pacto dos Velhos Marginais, assim como o outro romance que está pronto, que começa a ser trabalhado a revisão, que é A Revolta dos Anjos, e o romance Os Fantasmas de Buenos Aires, que está em finalização. Portanto, nós temos 3 peças, uma que está sendo lançada, segunda em revisão, um terceiro em fase de acabamento. Nos 3 nós temos uma temática em comum que os une. Olha só, mesmo sem, não houve um acerto inicial para vou escrever sobre isso, sobre aquilo, afinal de contas, quando uma obra não é feita de encomenda, o que diz que ela pode ser ou não ser é a cabeça do escritor, é a criatividade, vai levando e você tem uma ideia básica do enredo e as coisas vão se encaminhando, e os personagens vão se estruturando e as histórias elas vão se ganhando corpo e ganhando vida. Mas as três temáticas que envolvem, que une essas obras, é liberdade. É a liberdade contra regimes autoritários, né? O caso do Pacto dos Velhos Marginais é mais ou menos o período ali de 1976 na ditadura argentina, do Jorge Rafael Videla. A Revolta dos Anjos é tratando de um período ditatorial, tendo o Brasil como enfoque, mas nós usamos um ambiente imaginário chamado Província de Eldorado. Mas é o Brasil profundo que está ali dentro, e foram os anos de chumbo que passamos aqui na ditadura militar, que começou em 1964 e que se alongou por muito tempo aí, de triste lembrança, tá certo? Não tem nada de redentor, não tem nada de brincadeiras com esse tipo de situação. Foi um período muito ruim, que desbordou pela falta de liberdade, uma coisa muito... não foi legal. Foi um período que nós conseguimos sair depois pelo regime democrático das eleições, mas que ainda hoje tem sequelas aqui e acolá. Tem alguns sedizentes que continuam pululando ideias meio estapafúrdias sobre que ditadura, um regime, sei lá, não gosto nem de tocar nesse assunto porque não é legal, não é um bom debate. Mas o fato é que A Revolta dos Anjos também trata dessa questão da ditadura. Só que
com o olhar do Brasil profundo, lá do meio rural, a ditadura que chegou lá nas pontas, né? O arbítrio atingindo diretamente famílias muito pobres, uma população desprovida, desvalida, que nem sabia exatamente o que estava acontecendo aqui no centro do poder, né, nas cortes. E é uma história que passa lá neste período. É um olhar um pouco diferenciado ali do Pacto dos Velhos Marginais. E a terceira obra, que é o caso dos Fantasmas de Buenos Aires, também é um assunto dentro da Argentina. Afinal de contas, o período ditatorial argentino, a Argentina passou por 6 golpes de Estado, portanto, para escritor é uma festa, né? A quantidade de possibilidades que se tem. E neste caso lá, nós tratamos de um embate muito direto por conta do desaparecimento de muitas pessoas, que gerou inclusive o livro Ditadura Nunca Mais, do Ernesto Sábato, né, que eu recomendo, se alguém quiser fazer uma leitura, vale a pena, que é um histórico dos levantamentos da Comissão da Verdade Argentina, que levantou situações terríveis e trágicas da opressão, da liberdade de expressão, do desaparecimento de muita gente, que gerou as mães da Praça de Maio, depois agora as avós das Praças de Maio, que ainda hoje choram por seus filhos desaparecidos, etc. Então é uma temática que une os três. Mas no fundo, o que perpassa por trás dessa temática é a questão da liberdade. É a possibilidade de você tomar as suas próprias decisões, que a sociedade ela decida os seus caminhos, que não fique a despeito da vontade de governante A, governante B, tá certo? Existem ditaduras de direita e de esquerda, não está se falando só de ditadura militar, não. Então ditadura de qualquer natureza é um asco, né? Quando se limita o direito de ir e vir das pessoas, a possibilidade de decidir o que nós queremos fazer, isso é uma coisa terrível. E essas questões, elas estão sempre envolvidas em tramas, conspirações às vezes conspirações internacionais, né? Questões externas que se colocam sobre a nossa capacidade, a nossa sociedade de decidir. São situações muito ruins que atingem e que às vezes muda o Estado, né? A vontade de decidir em eleições, etc. Problemas, dificuldades, conflitos existem. As sociedades elas passam por isso. Desde que mundo é mundo, você tem dificuldades. Mas na nossa sociedade, nada melhor que nós possamos decidir. E principalmente no voto. Não porque tenha que ter um certo saudosismo por cheiro de quem quer mandar, de arbítrio, de regime de força ditatorial. Isso não é bom. Não é bom para ninguém, né? Esses saudosismos desse tipo de situação, de regime autoritário, isso é muito ruim, porque às vezes as pessoas caem numa armadilha própria, dentro da sua própria cabeça, achando que tem solução simples para problema difícil. Não tem, não. Às vezes os países e as sociedades passam por situações econômicas dificílimas mesmo. Como é que faz? Você troca o governante. Mas troca o governante de que forma? Pelos regimes democráticos, pelos meios democráticos, por eleições, né? Livres, sem pressões, etc. Mas a América Latina, principalmente, ela tem sido vítima, um laboratório desse tipo dessa conspiração virótica, viral, de autoritarismo. É uma coisa assim, parece que isso aqui virou um laboratório, né? Teve um tempo que tinha golpe de Estado quase todo mês, por aí. Com interferência externa, com olhares externos. E modificava o Estado democrático dessas sociedades que não decidiam por si. Em 1972, Eduardo Galeano, um escritor uruguaio, escreveu esse livro, As Veias Abertas da América Latina. 72. Galeano, que é um excelente escritor, com um olhar
sociológico, antropológico do seu momento. Em 72 ele escreve isto e traça todo um processo do colonialismo desbragado que vinha para cá para comer tudo. As riquezas, né? Os nossos bens minerais, tá? Ou agrícolas, dependendo da situação, desde que importasse lá para o outro lado, lá para o senhorio, né? E aí uma série de situações externas vinham para cá, dinheiro, poder, forças militares, etc. E a coisa virou, era um laboratório de produção de ditaduras na América Latina. Eduardo Galeano narra isso assim maravilhosamente, e é um livro que eu recomendo se tiverem um tempinho para ler, que faz parte, faz bem, ler com calma, ler com a alma, né? Porque é uma boa história e mostra exatamente o quanto isto perpassa pelo tempo, esse anseio de interferir aqui dentro, aqui e nos outros estados democráticos da América Latina. Seu colonialismo. Só que agora estamos vivendo a tentativa de colonialismos por outras vias, né? Colonialismos digitais. Estão tentando interferir nas vontades das pessoas por meio de manipulações, de inteligências artificiais, por meio de estruturas gigantescas, algumas chamadas Big Techs, né? Que andam por aí, que são realmente corporações imensas e que ninguém sabe direito onde é que esse negócio vai dar, né? Por enquanto estiver pegando o inimigo, aquele pessoa que você não gosta, sabe, fake news pra lá, mentira pra cá, uma farra de medidas que não são regidas pelo regime democrático, as pessoas gostam. Mas quando esse negócio vira ao contrário, passa a atingir a própria pessoa, ou quem você gosta, ou os seus interesses, ou os seus bens, né? Aí, puxa, mas como é que isso aconteceu? Não houve travas e essas coisas andaram sem controle. E tudo que não tem controle acaba no descontrole, não é verdade? A falta de informação gera conformação. A boa informação gera a ação, a capacidade de nós entendermos o que está acontecendo, né? Então, a gente nós percebemos que há de certo modo, aquilo que Nelson Rodrigues chamou de a síndrome do vira-lata. Quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 1950, o grande dramaturgo Nelson Rodrigues cravou: vivemos a síndrome do vira-latas. Tudo que vem de fora que é bom. Nós vivemos de joelho, implorando que venha, sabe, um ente supremo e acima de qualquer outro. Um Deus que não é o nosso Deus de quem tem fé, mas um Deus que domina as suas estruturas como se fosse um grande Big Brother. Ninguém pode ter alguém maior aqui neste plano para mandar sobre a minha vontade e sobre a sua. As nossas vontades são discernidas pelas nossas vontades. Cabe a nós decidirmos sobre isso, sem complexo de vira-latas, sem que ficar olhando lá para o outro lado na busca de um colonizador que venha para cá como tábua de salvação, com conversa mole e fiada. Tem um que parece ter uma cara de pangaré, de cara de dedo, que fica achando que pode fazer isso ou aquilo. Não pode, não. Isto aqui não é uma republiqueta de bananas, isso aqui é uma democracia consolidada e que cabe aos seus cidadãos decidir quando quiserem, da hora que quiserem, mas pelos meios democráticos e pelo voto, quem manda, quem governa, quem são os seus representantes, quem colocamos no Congresso Nacional, quem faz as nossas leis, como o nosso Poder Judiciário atua livre e democraticamente numa conjuntura de poderes harmônicos, porém independentes. Era essa a nossa conversa de hoje, tratando sobre a liberdade
sobre a liberdade de decidir sobre as nossas vidas e sobre os nossos caminhos. Não deixe que ninguém faça a sua liberdade por você próprio. É você quem decide o seu caminho. Eu sou Orlando Muniz, estamos aqui no canal do Dom Orlando. Agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Se cuidem. Até a próxima.